upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entrando no ar mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para começarmos este culto, nós vamos ter uma palavra de oração, entrando na presença do Senhor nosso Deus, humildemente e encarecidamente, pedindo-lhe, suplicando-lhe a tua bênção, a sua bênção e a sua graça em nosso favor. Oremos todos neste momento. Gracioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse instante, Pai, estamos mais uma vez em tua santa presença, neste culto, ó Pai, que é o nosso sacrifício ao Senhor. Pai Celestial, perdoa todas as nossas fraquezas, nossas falhas, meu Pai, e ajuda-nos nesta hora, dando-nos a Tua bênção, dando-nos a Tua graça, a Tua misericórdia em nosso favor. Ajuda agora, aceitando os nossos cânticos, aceitando as nossas orações e falando conosco, Senhor, através da Tua santa palavra. Nós pedimos todas estas bênçãos humildemente, e é no nome santo de Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, a leitura da Bíblia será em 1 João, primeira carta de João, né? Primeira carta de João, capítulo 2, começando no versículo 15. E os hinos que vamos cantar, o primeiro será o 139. Cristo não tarda a voltar. E aí nós seguiremos a sequência, não é? Daí em diante. Vamos então adorar ao Senhor com os nossos louvores e que Ele aceite a nossa adoração. Sem mais demora, Cristo virá. Ele afirmou-nos e não tardará.
nossos queridos que mortos estão, para subir a celeste mansão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Prestes estamos para esta paz, preso encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Amém. 140. O dia não sei. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade. Bem firmes os pés
141, Bela Manhã. Amém. 142, será de manhã? Aleluia, aleluia. 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Oh, graça sem fim, quando a morte vencida, e Cristo Jesus revestir-nos de vida, e formos então habitar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou. Oh, Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, não é? Aqui neste último hino que nós cantamos, tem algo interessante. O nome do hino é Será de Manhã, né? Que ele virá para nos levar. E o profeta desta era, irmão Branham, pregou uma mensagem intitulada O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Para os irmãos da mensagem, vocês já são familiares a isto, não é? Mas alguém que esteja ouvindo, que esteja gostando de ouvir essas palestras, esses cultos, então é bom, é interessante também você saber desse detalhe, não é? O profeta naquela mensagem diz que o arrebatamento se dará por volta das 9 horas da manhã. Aí pode ser que isso divida as opiniões e as pessoas podem ficar duvidosas, mas isso não faz nenhuma diferença. Se você vai ser arrebatado, não tem importância que não seja às 9. Pode ser ao meio-dia, pode ser à noite, não é? Isso não modifica nada, o fato em si. Mas ele diz que será às 9. Então, quando nós cremos no profeta de Deus, nós cremos em tudo que ele diz. Então, para nós, será às 9 da manhã, por volta das 9, né? Mas aqui o hino é muito interessante. Presta atenção aqui um pouquinho, né? Será de manhã, no começo do dia? Será quando a luz, seu fulgor irradia, né? Que Cristo há de vir? Aí, na segunda estrofe, diz assim: será de manhã ou será pela tarde? Não é? Não é bom pensar nisto? Será de manhã ou será pela tarde? Se tornem na luz deste brilho da glória, quando Cristo os seus receber. Deixa eu ver aqui. Não, aqui ele já não vai falar. Então, essas perguntas aqui. Será de manhã ou será ao meio-dia, quando a luz estiver na sua força total? Ou será à noite, não é? Quando as trevas estiverem tomando conta do mundo, não é? Onde você está, e de repente a luz do resplendor de sua vinda brilhe e quebre aquelas trevas, né? Seria uma coisa muito maravilhosa também. Então, quer dizer, se é de manhã, ou se é à tarde, ou se é à noite, contanto que você esteja no arrebatamento, está muito bem. Essa questão não nos dividiria, na verdade. Mas o profeta diz que será por volta das 9 da manhã, não é? São detalhes, são coisas, a gente não precisa muitas vezes ficar pregando isso para as pessoas, porque só para diferenciar, não, isso não faz diferença. O importante é estarmos no arrebatamento. Mas o irmão que escreveu o hino, não sei se é um irmão ou uma irmã, né? Ele não tinha essa luz
São hinos escritos há dezenas de anos, às vezes até mais de 100 anos, hinos sacros escritos assim, não é? E eles não tinham a luz ainda, porque ainda não havia vindo o profeta para esta era. Mas vamos em frente, aqui na Bíblia Sagrada, que nós vamos ler agora, no capítulo 2 da primeira carta de João, né? São João escreveu 3 cartas, e esse João é o João apóstolo, não é? Não é o João Batista, é o João apóstolo, e ele escreveu 3 cartas. Essa então é a primeira, e no capítulo 2 nós começaremos no versículo 15. Mas antes nós vamos falar com o autor da palavra, chegar à sua presença humildemente, com toda reverência, e interceder pelas pessoas necessitadas, pelos doentes, pelos aflitos, e também suplicar que ele nos dê a direção, continue nos dando a direção para este culto e abra para nós a palavra, que nós queremos ser alimentados, mais esta vez, através da palavra do Senhor. Oremos. Bendito Deus e Pai celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos por esta oportunidade de estarmos participando deste culto, Senhor. Já cantamos esses hinos maravilhosos e a palavra do Senhor diz que o Senhor habita entre os louvores. Então, nós pedimos que o Senhor aceite os nossos louvores, então, de mais este culto. E agora, Senhor, nós estamos intercedendo em favor das pessoas que precisam da bênção do Senhor, que precisam da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão divina, que o Senhor olhe para a necessidade, aqueles que estão enfermos, criancinhas, bebês, enfermos, homens maduros, jovens, velhos. Ó Deus, ajude a cada um dando saúde para todos. E também, meu Pai amado, nós pedimos que o Senhor resolva os problemas de cada um, dando vitória a cada um, Senhor Deus, dando alegria àqueles que estão com tristezas, com depressões, que possam receber a alegria, receber o alento, o refrigério para as suas almas, ó Pai. Nós suplicamos humildemente estas bênçãos no santo e precioso nome de Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor é um sacerdócio aqui na terra para interceder em favor das pessoas necessitadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Leiamos então a Sagrada Escritura, não é? Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Graças a Deus. Então isso é uma sentença taxativa. Se você ama o mundo, o amor do Pai não estará em vós. Então você vai ficar com o mundo, mas o mundo passa e as suas concupiscências. Então você ficará do lado errado, se você amar o mundo, porque o mundo vai passar com as suas concupiscências, mas aquele que ama a Deus, né? Aqui, ó, o verso 17, né? E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se você amar o mundo, você vai estar do lado errado. E vai passar, não é? Junto com o mundo. Muito bem, nós vamos então aqui agora para a mensagem, que é coisas que hão de ser, não é? Pregada pelo profeta de Deus, William Branham, em 5 de dezembro de 1965.
E nós estamos parados no parágrafo 82, já lido, e agora vamos começar então no 83. E vamos extrair esse néctar da mensagem para a nossa alma, para o alimento da nossa alma, não é? 83, então, acompanhe conosco, não é? Porquanto, se você, nesta noite, vem e diz, eu ofereço minha vida a Jesus Cristo, e você ainda não recebeu o Espírito Santo, entre nisso. Você deve fazê-lo. Você deve crescer nisso. Peça a Deus para que coloque palavra sobre palavra dessa maneira, até que você se torne a completa estatura de um filho de Deus ou filha de Deus, tomando as coisas do mundo reticências, né? Aí ele vai citar 1 João, onde nós lemos. Então, ele está dizendo aqui, se você aceitou a Cristo, esse é o primeiro passo que você está dando. Agora você precisa se encher do Espírito Santo. Então, para que você então possa, o próprio Espírito Santo, com o qual você se encha, possa ir trazendo para você palavra por palavra, até você se tornar a estatura completa, a estatura perfeita de Cristo, né? Então, 1 João diz, se amais o mundo ou as coisas do mundo, é porque o amor de Deus não está em vós. Você foi enganado. Então, vamos dar uma pausa aqui. Você foi enganado. Então, suponhamos que você seja um crente e você congregue em uma determinada igreja, em um grupo que adora a Deus, não é? Mas se o amor do mundo está dentro do seu coração, ainda você foi enganado. Pelo enganador, é claro. E o enganador é Satanás. Então você foi enganado. E é bom que cada um de nós, porque isso serve para mim e serve para qualquer outra pessoa. E cada um que faça o seu exame individual. É só você que conhece o que está dentro de você e aquele que está lá em cima, não é? Então você sabe o que tem dentro de você, mas ele está dizendo, se assim for, você foi enganado pelo enganador, por Satanás, não é? Você foi enganado, você tem o amor do mundo lá, e isto te engana. O diabo tem amontoado coisas lá e mostrado. Vem, você não pode. Tem uma porção de reticências aqui, né? Você não pode tirar uma palavra de Deus da Bíblia. O que causou o primeiro pecado? Não foi simplesmente uma grande mentira que o diabo contou lá para Eva, não é? Não foi simplesmente uma grande mentira, mas foi porque Eva interpretou mal o que o diabo fez. Uma palavra rompeu a corrente e Eva recusou a tomar uma palavra. Este foi o princípio da Bíblia. Jesus veio no centro da Bíblia, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta é toda a palavra de Deus. Crê você que esta é sua revelação? Toda a palavra de Deus? Então, em Apocalipse 22, Jesus veio a João na ilha de Pátimos e Jesus, tenho enviado meu anjo para testificar destas coisas. Vem? Quem tirar uma só palavra ou acrescentar uma só palavra a isto, eu tirarei
a sua parte do livro da vida. Isso Jesus disse lá. Quem tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra, uma só, eu tirarei a sua parte do livro da vida. Muitos deles dizem, bem, eu cremos em Jesus Cristo, que Jesus Cristo seja o Filho de Deus. Não tem problema. Então, acrescente o resto a isto. Você diz, eu fui justificado, eu dei minha mão ao ministro, eu creio em Jesus Cristo, então você tem que nascer de novo. Você deve estar cheio do Espírito Santo, vem? Simplesmente continue adicionando enquanto você segue em frente. Você está crescendo na estatura de um filho e filha de Deus. Deus, presta atenção nisso, Deus é apto para nos preparar e nos dar a nós aquele desejo em nossa vida de querer ver algo. Então, prestemos atenção nisso. O desejo que vem dentro de nós para querermos a verdade, querermos ser melhores pessoas, querermos viver corretamente com Deus, esse desejo é o próprio Deus que coloca dentro de nós. Não é um desejo humano apenas, é um desejo que Ele mesmo coloca em nós para que nós o façamos, para que nós o desejemos, não é? Agora, quantos aqui desejam mais de Deus? Se nós estivéssemos na congregação, todo mundo levantaria a mão. Eu desejo, nós desejamos, você deseja também, não é? Quantos desejam mais de Deus? Porque isso irá mostrar que há algo mais para você. Vem, você está desejando isto. A sua pequena dor de parto está vindo, como se fosse nascer o bebê, não é, da mãe. Mas está nascendo, é o Cristo que está nascendo, que está se formando, está gerando dentro do crente, não é? Para que então ele consiga ser aquela estatura de varão perfeito. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Você sabe que São Pedro falou isso, né? Ali. E o irmão Branham, profeta, pregou uma mensagem intitulada A Estatura de um Homem Perfeito. E você sabe quem é o homem perfeito? O homem perfeito é Jesus, o Senhor Jesus Cristo. E o Filho de Deus também vai acrescentando palavra sobre palavra, e aí ele vai também tomando aquela estatura, adquirindo a mesma estatura, como diz a palavra, à medida completa de Cristo. Isso é muito forte para uma pessoa acreditar? Não, para os filhos de Deus não é forte. Agora, para os crentes naturais, pode ser um pouco forte mesmo, né? Porque eles estão acostumados com leite desnatado. Mas vamos aqui, não é? Vem, você está desejando isto, a sua pequena dor de parto está vindo. Vê, você precisa de mais para que então possamos estar felizes, livres e perfeitos. Temos que ser como o pequeno germen de vida estando no peito de Deus, exatamente como o germen de vida está no íntimo da mãe. Deus está crescendo e indo. Ele foi preparar lugar. Olha isso, esse é o parágrafo 85 da mensagem Coisas que hão de ser, que nós estamos lendo, né? Olha só, Deus está crescendo e indo, vírgula, Ele foi preparar lugar para nós, o lugar eterno, consigo mesmo. Isso não é coisas tremendíssimas no superlativo, não é? Não são coisas tremendas.
saber que o crente, o ser humano cristão, filho de Deus, vai morar junto com Deus, junto com Ele, ali misturado com Ele. Não é tremendo isso, a gente pensar nisso? Que coisa maravilhosa é nós pensarmos. Evangelho tem que ser um evangelho assim. Não aquele evangelho igual água com açúcar, né? Não tem que ser isso, porque isso aí é que vai dentro da alma e mexe lá nas entranhas do crente. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu ver aqui, consigo mesmo, né? Não um lugar como um hospital para pestilentos, onde morrem, adulteram e toda a imundície do mundo aqui. Se a sua mente está naquilo, isso mostra que isso nunca entrou em contato com Deus. Quer dizer, se a mente da pessoa está nessas coisas mundanas, que ele já citou aqui, imundície, morte, adultérios, mentiras, trapaças, negócios trapaceiros, palavrões, né? Falta de caridade, falta de amor, falta de paciência, falta de tudo. Então isso mostra que aquilo que é o amor de Deus nunca entrou em nós. É fácil, cada um faça o seu próprio exame introspectivo, na sua própria consciência, na sua própria vida, não é? Ora, você está... você está emocionado, você tem uma ilusão mental. Às vezes, a pessoa está indo na igreja, mas é apenas uma emoção. Não é algo verdadeiro, algo real, nas entranhas. Não é apenas uma emoção. Você simplesmente tem uma ilusão mental. Você está simplesmente unindo-se a uma igreja e diz: bem, eu pertenço a isto. Minha mãe pertence àquilo. Isso talvez pode ter sido certo, porque aqui está escrito pertence, né? Minha mãe pertence. Talvez ele quisesse dizer pertenceu. Porque na sequência da oração aqui da palavra, né? Ele diz assim: minha mãe pertence àquilo. Isto talvez pode ter sido certo nos dias de sua mãe. Então, aqui ele já está falando no passado, não é? Então, certamente ela pertenceu. A mãe já pertenceu, já partiu, já foi para a glória. E a pessoa fala: não, minha mãe pertenceu a isto. Não é? Isso talvez... Então ele diz assim, né? Isto talvez pode ter sido certo nos dias de sua mãe, mas estamos vivendo em outro dia. Aí você poderia até questionar. Qualquer pessoa poderia questionar, dizer assim: mas por que foi certo no dia de minha mãe e não é certo agora? Deus mudou por acaso? Não, não é isso que Deus muda, né? É que existe uma evolução no próprio plano salvífico de Deus. É uma evolução que existe, como há uma evolução na natureza. Você pode prestar atenção, a criança nasce bebê e não fica toda a vida bebê. Ela cresce, ela evolui, a planta evolui, e assim por diante. Todas as coisas na natureza evoluem. Então, naquele dia da mãe, foi verdadeiro e correto e serviu para ela. Agora, para nós não, porque vai havendo um crescimento, uma evolução, uma conclusão do plano de Deus, não é? Bom, a mensagem de Wesley nunca... Ele simplesmente não podia tomar Lutero. Lutero cria em justificação, porque Lutero foi antes de Wesley, né? Lutero cria em justificação, mas Wesley tinha a santificação. Vamos prestar bastante atenção nisso, não é? Não é que aquilo que sua mãe foi é desprezado agora, é jogado na lata de lixo. Não, não é isso. Precisa juntar aquilo que ela tinha com aquilo que tem agora, para ir completando, para fazer um todo.
É isso que o profeta está mostrando aqui, que é muito importante aprender essas coisas, né? Então veja só, Lutero cria em justificação, mas Wesley tinha a santificação. Foi um passo a mais que Deus permitiu que se desse na evolução do plano, né, de Deus. Então veja só, agora, a justificação de Lutero não precisou mais? Desprezou-se a justificação? Não. João Wesley tinha que ter a santificação e a justificação. Então você vai vendo que é uma evolução, não é? Tinha a santificação. Os pentecostais que vieram depois de Wesley. Porque a mensagem de Lutero derivou-se na igreja luterana. A mensagem de João Wesley derivou-se na igreja metodista, né? Aí, depois disso, existiram muitos outros reformadores também, né? Pregadores, grandes homens nesse tempo deles aí, né? Mas depois veio a mensagem pentecostal. Aqui no nosso país, no nosso Brasilzão aqui, né? Maravilhoso, veio em 1910. É a história do pentecostalismo aqui no Brasil. 1910. Então aí, veja só, os pentecostais tinham mais que o Wesley teve. Eles tinham mais conhecimento, mas eles deixaram de ser justificados pela fé? Não. Eles deixaram de ser santificados, que era a mensagem de Wesley? Não. Mas agora eles tinham também a manifestação dos dons, línguas estranhas, profecias, cura divina, revelações e as manifestações sobrenaturais na igreja. Então veja só, mas o Wesley tinha santificação, os pentecostais vieram, eles não poderiam tomar simplesmente justificação e santificação. Eles... era tempo para a restauração dos dons. Então, lá no começo, em Pentecostes, tinha as manifestações dos dons, tinha a justificação e tinha a santificação. Depois, isso foi perdido nas eras negras. Na era negra, isso foi se perdendo, até ficar a era negra, que era a era de Tiatira. Aí começou a restauração, não é? As reformas, veio Lutero, veio Wesley, e depois vieram os pentecostais. Então, um foi compilando a mensagem do outro, para ir formando uma perfeição. Então, vieram os pentecostais, não é? Com a restauração dos dons. Agora, olha isto, agora já saímos de lá. De onde? Dos pentecostais. Mas aí se alguém perguntar, mas então o senhor e a sua igreja não são pentecostais? Nós somos pentecostais, mas não só isso. O problema é esse, né? Nós cremos nos dons, cremos em profecias, cremos em falar em língua estranha, inclusive cremos no batismo verdadeiro, real, com o Espírito Santo, que não é só falar em língua estranha, mas é ter uma vida vivida, uma vida digna do Evangelho, né? Nós cremos sim nos dons e no batismo com o Espírito Santo, né? Bom, mas vamos aqui. Agora já saímos de lá. Veio os 3 estágios da vinha que está subindo. Primeiro, um pequeno limbo. Lutero veio da reforma, certo? Aquilo era o talo. Observe a natureza. Deus e a natureza trabalham em continuidade, porque Deus está na natureza. Então, por conseguinte, vem a borla. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Bom, deixa eu terminar essas frases aqui, espera aí. Vem a borla, o pólen, a era metodista, então vem os pentecostais, né? Então é isso. Vamos lembrar da escritura que diz: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. De quem estava falando o Senhor Jesus Cristo?
Ele estava falando de si mesmo, né? Ele estava falando de si mesmo. Ele diz: se eu, que sou o grão de trigo, né, e vim ao mundo e cair na terra e não morrer, aí vai ficar só ele toda a vida, não é? Porque isso é a natureza, é o processo que a natureza faz para trazer uma planta à vida. Cai a semente lá, a semente morre, apodrece, e o germe da vida que está dentro daquela semente sai e traz uma nova planta, com a mesma natureza daquela semente que foi semeada. Então Jesus era o grão de trigo, e ele caiu na terra e morreu. E como ele morreu, ele brotou e trouxe muitos outros grãos de trigo, que somos nós, que é a igreja, os filhos de Deus semelhantes a ele. Esse evangelho é um evangelho maravilhoso, que traz para nós a profundidade do conhecimento da palavra. Não é um evangelho de garapa, de água e açúcar, não. Né? Só aquele evangelhozinho que prega, coisinhas que todo mundo... Não, é uma coisa profunda, é profundíssimo essas coisas. Então, aquela semente que era Jesus caiu na terra, né? E ele morreu. Quando ele brotou a igreja. E agora, quantas sementes de trigo não tem? Só que aí começou por Lutero, veio a folha, depois veio João Wesley, veio o talo, depois vieram os pentecostais, vieram a borda. É isso que ele está tentando explicar. A planta do trigo, que é Cristo, caiu na terra e começou a produzir outra vez, para lá em cima dar o trigo novamente. O mesmo trigo que foi enterrado lá, a mesma natureza, a mesma qualidade, mesma perfeição, mesmo tudo. Isso é assim, diz o Senhor. Isso é assim. Você que é um cristão revelado, um cristão filho de Deus, você tem que chegar à estatura completa de Cristo. Aquela estatura de varão perfeito lá que São Pedro disse, é a igreja. É Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Isso é maravilhoso demais, né? E não é mesmo, como eu disse, uma garapa de água com açúcar, não. Às vezes as mães faziam isso, né? Não tinha dinheiro para comprar leite, os bebezinhos choravam, faziam uma garapinha de água com açúcar e davam na mamadeira, né? O profeta disse que lá nos Estados Unidos as mães colocavam café e açúcar dentro de uma malinha, uma trouxinha, né, pequena, de pano, enrolava bem e colocava na boca do bebê, e o bebê ficava chupando aquele caldinho, né, doce, que era justamente açúcar com cafeína, duas coisas que matariam o bebê, não é? Mas vamos aqui, então, isso não é água com açúcar, esse é alimento mesmo, alimento sólido, para nutrir as nossas almas. Aleluia. Então, por conseguinte, vem a borla, o pólen, a era metodista, então vem os pentecostais. É simplesmente tão perfeito, vem, exatamente como aquele grão de trigo parece ser um perfeito trigo. Quando nasce o pé de trigo, né? Solta aqueles pendõezinhos, né? E você olha lá, naqueles cachinhos, um grão de trigo dá aquele monte de cachinhos, né? E a gente pensa que já tem o trigo lá, quando está verde, mas não tem ainda. Só está no formato do trigo, mas não tem ainda, porque ainda tem que... A vida que está na planta, ela está verde, ela tem que secar. A planta tem que secar, a palha vai secar, o talo vai secar, porque aquela vida vai ter que subir para se concentrar na semente que está lá em cima, que é outro trigo igual àquele que foi enterrado. E quem é que foi o primeiro trigo? Não foi Jesus Cristo? Não é? Então aqueles que estão lá na ponta agora, somos nós. Amém? Deu para captar agora? Glória a Deus, aleluia, né? Então, perfeito trigo, grão de trigo. Mas veja só, abra-o, não há nenhum trigo lá, porque ainda está verde. Já tem o formato, parece que é trigo, mas ainda não tem nada lá. O que era aquilo? Aquilo era a era pentecostal.
de 1910, que parecia ser a restauração da palavra, já, mas ainda não era. Mas estava preparando para a chegada da mensagem profética de Malaquias 4. Meus irmãos, é isso que nós estamos tentando fazer com que vocês entendam. Estava preparando a chegada da palavra revelada, a perfeita, a palavra perfeita. Vamos a mais um pouquinho aqui, né? Não havia nenhum trigo ali, de maneira alguma. É a palha. Aquilo lá ainda era a palha, mas já estava com formato de trigo, não é? É a palha, um portador dele, mas aquela vida está trabalhando ali. É a palha, mas a vida está trabalhando ali, ainda, não é? Aquela vida está trabalhando ali, vem. Eles, lá atrás, na era de Lutero, exceto Lutero, aquela vida veio, mas foi e denominou-se. O que é? Qual é o tipo disso, da mensagem luterana se denominar numa denominação chamada luterana? O tipo disso é quando a palha perde toda a vida, porque a vida caminhou embora para o trigo, para a semente, então ela vai para o fogo. A palha vai para o fogo. Ela pode servir de esterco, né? Mas geralmente ela é queimada. Então olha isso, né? A primeira coisa que você sabe, isso chega a ser uma denominação, sendo que seu fim é ser queimado. Vem? O talo seca. Isso foi simplesmente um suporte. Alguns deles continuam tentando permanecer naquele velho suporte, permanecer no talo. Mas o talo está seco, a vida não está mais lá. Por isso que não pode ser da religião da mãe. No dia dela tinha vida lá, agora não tem mais. A vida foi para frente, foi embora. Para a palavra. Aleluia. Então, não sabendo nada, deixa eu ver aqui, muitos continuam querendo permanecer no velho suporte, o talo, não sabendo nada a respeito de Deus. E morte, é morte. Eles dizem, veja, nós somos uma folha, nós somos luteranos, isto é certo? Mas observe, onde está isto agora? Vem? Éramos metodistas e mesmo éramos pentecostais, mas veja os pentecostais como estão ficando frios e formais, como está todo mundo se afastando, vem? É verdade isso ou não é? Vocês, irmãos idosos, velhinhos de 60, 70, 80 anos, que são crentes veteranos, isso é verdade ou não é? Você não tem saudade daquele tempo antigo? Não é? Claro que tem. Pode ser que você não queira dizer isso, mas isso é verdade. É verdade isso aí, que nós sentimos. Ficaram todos iguais, todos formais, todos vazios. Tem um fogo lá, mas é um fogo pintado na parede. É uma paisagem de um fogo queimando, mas aquele fogo não queima. Ficou só a história. A vida não está mais lá. Nós não estamos chamando ninguém para a igreja nossa, ué. Né? Se é assim, você olha as coisas como igreja, então não vai, fica lá mesmo. Mas é a palavra, não é a igreja. Não é? Mas vamos mais um pouco aqui, enquanto o tempo ainda dá para ir mais um pouquinho, né? Então, estão ficando frios e formais, como está todo mundo se afastando, vê? O que é isto? Isto foi o portador da semente real, vem? Todos estes outros são portadores, mas foram para a denominação. Se você diz, sou um pentecostal,
Isso não significa nada mais para Deus do que se você dissesse que era um católico romano. Isso aqui o profeta falou pesado, né? Falou forte. Isso não, porque são todos iguais, não é? Não significa nada que se você dissesse que era um católico romano ou um judeu, ou seja o que for. Você tem que nascer. Aquela vida que veio através daquele suporte ali, não permanece no talo, não permanece na semente, sai diretamente fora para a parte perfeita. E a parte perfeita é o grão de trigo, não é? Agora recordem, em todas as reformas que tivemos, com todos aqueles luteranos e os demais, em 3 anos eles se organizaram. Isto é certo. Cada reavivamento trouxe uma organização. Em 3 anos. Pense, ponto final aqui. Agora, pense, por quanto tempo isto tem estado desta maneira? Por 20 e tantos anos. E nenhuma organização. Isto o quê? Ele está dizendo aqui. Isto quer dizer, esta mensagem. Ele falou isso aqui em 65. E por conseguinte, foi o ano que ele partiu para a eternidade, não é, profeta? Mas ele estava pregando isto desde 1933. Então, 35 para 65 são 30, mais 2, 32 anos. Ele diz, quanto tempo tem isto, esta mensagem? E isto nunca se tornou em nenhuma denominação, organização. Por quê? Porque não é palha. Ela não vai ser, quer dizer, quando secar, porque a palha secou, vai ser queimada, porque era a organização. Mas a semente, quando ela secar, ela vai para o celeiro. Ela vai ser guardada, armazenada lá. Sabe para onde que ela vai? Para aquele lugar que Jesus falou assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Quando o trigo estiver seco, é para lá que ele vai, não para o fogo, porque é trigo, não é palha, né? Bom, se não der para entender, você ouve de novo e ouve mais outra vez. Se não der conta, pede ajuda. Nosso telefone da igreja, nosso WhatsApp, está ali na descrição do vídeo. Liga e pede ajuda. Se Deus nos ajudar, nós poderemos ajudar também a todos que precisarem, não é? Mas vamos aqui então. Isso já tem 20 e tantos anos e nenhuma organização. Por quê? É a semente vindo, formando sob a casca desta maneira, descansando do lado de fora. Agora, ela tem que ficar na presença do sol para amadurecer. Essa semente precisa ficar na presença do sol. Essa semente é você, que é cristão, não é? Sou eu. Então tem que ficar na presença do sol. O sol é quente e tem que amarelar a casca, tem que queimar a casca para a semente poder amadurecer. Porque não pode guardar a semente verde no paiol, senão embolora, apodrece, não é? Tem que ser sequinha. E o sol está fazendo isso. E o sol é a palavra, ó, malhando a gente, tirando as escórias da gente, tirando os maus costumes, tirando os credos, tirando os dogmas da nossa vida, da nossa fé, não é? E deixando a gente sem nada. É o sol da palavra que faz isso. Só mais um pouquinho aqui então, né? Então, na presença do sol para amadurecer no grão glorioso como aquele que foi primeiro. A verdadeira igreja que partiu primeiro, ela está voltando outra vez, através do talo, para sair outra igreja. Quando a colhedeira vem para apanhá-lo, a vida que desceu em Lutero, a vida que desceu nos metodistas, a vida que desceu nos pentecostais, virá para o grão
e toda ela irá diretamente para o grão e sairá formando o corpo perfeito de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, não é? Eu acredito que não é tão difícil assim de um cristão que tem fome, faminto pela palavra. Eu acredito que não é tão difícil assim. Deixa eu ver aqui, nós estamos já aos 60 minutos, mas eu me lembro quando nós fazíamos seminário, não é? A gente tinha aquele desejo, aquela sede de encontrar Deus, aquela sede, parecia que tinha uma cortina assim, e do lado de lá estava Deus e nós estávamos do lado de cá e a gente queria ver o que tinha do lado de lá, que era a falta da revelação, né? Então a gente ia assim para São Paulo, comprava aqueles livros com aqueles temas bonitos, né? E eu me lembro que eu comprei uma vez, estava escrito assim, o plano divino através dos séculos. Eu falei, esse vai ser maravilhoso, eu vou agora conseguir saciar a minha sede, né? A minha alma que tem aquela sede, tinha aquela sede. Mas aí você vai lendo um pouquinho e vai vendo que a sede não está acabando, aquilo não está indo de encontro com a necessidade, não era aquilo. Mas um dia eu fui trabalhar em Piracicaba, nós trabalhávamos na rua, e lá em Piracicaba, um casal de jovens, uma jovem senhora com seu esposo, ia saindo da casa assim, e trocando algumas palavras com eles. Eles falaram que eram evangélicos, e eu também era evangélico de uma igreja, que nós congregamos muito boa, amados irmãos, né, tudo. E o rapaz disse para a moça, querida, vai lá dentro, pega umas literaturas para o irmão. E a irmã foi lá dentro e trouxe para mim um livreto que chamava O Profeta do Século XX, o qual eu tenho até hoje guardado como relíquia, A Era de Esmirna e A Era de Filadélfia. E eu trouxe esses livretos para casa. Mas não tinha aparência nenhuma, não era um livro assim, bonito, feito em tipografia, nada. Era uma coisa simples, um livreto, né? Simples, encadernado, brochura. Mas quando eu comecei a ler aquilo, meus irmãos, se vocês pudessem ter essa experiência, como que seria bom, seria maravilhoso. Eu comecei a ler, cheguei um dia da igreja que nós congregávamos, eu já era presbítero, e eu peguei e comecei a ler aquilo no sábado à noite, depois que voltei da igreja, abri o livro no meio assim, comecei a ler O Profeta do Século XX, aí eu comecei a ver aquilo, me interessei, segui do meio para o final do livro, voltei no começo e cheguei até onde tinha começado no meio, e eu disse para mim mesmo, de hoje em diante eu estou em uma encruzilhada. Se eu não acreditar nessas coisas, eu não terei coragem de dizer para mais ninguém que eu sou crente, porque eu não sou crente, eu sou apenas um religioso. Ficou difícil. Eu tinha que tomar uma decisão. Mas que coisa tremenda que é quando isso desce na pessoa, desce nas entranhas do ser humano, aquela revelação maravilhosa. Foi a mesma revelação que veio para São Pedro, que ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Então, isso, meus queridos, já está com 43 anos, mais ou menos já. 43 anos, e nós damos graças a Deus, não é? E a gente fica se colocando assim, como Abraão se colocou. A Bíblia diz assim, que quanto mais passava o tempo, mais Abraão pensava, mais Abraão acreditava que Deus era capaz de cumprir a sua promessa. Porque o Senhor prometeu para ele que daria um filho na sua velhice, com 75 anos. E ele creu naquilo. Por isso que ele é o pai da fé nosso. Não é? Ele creu naquilo e não duvidou. E a Bíblia diz, e isso lhe foi imputado por justiça. Por que você pensa que Abraão não pecou depois disso ainda? Ele pecou quando ele foi lá em Gerar, peregrinar lá, que ele não devia ter ido, né? Ele foi lá, que já fazia 25 anos que Deus tinha feito a promessa para ele, ele ainda mentiu lá. Ele mentiu, ele falou que a
Sara não era sua irmã, né? Já fazia 25 anos. Mas é um assunto bastante interessante, uma hora dessa a gente entra para meditar um pouco sobre isso, né? Por que que o rei Abimeleque, um rapaz jovem que precisava de casar, queria arrumar uma esposa boa, por que ele queria casar com uma velha de 100 anos? Ou de 90, não é? Então tem uns segredos muito maravilhosos na palavra de Deus, que nós nunca vamos ter tempo para pregar tudo para vocês. Deus nos ajude, meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus agora por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu para estarmos juntos, porque nós estamos juntos no Espírito, juntos na fé, uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo e assim por diante, não é? E eu tenho certeza que você está sendo abençoado aí do outro lado também. Vamos orar então agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, nossos corações, ó Pai, rejubilam e nós nos sentimos tão religiosos, tão fervorosos com as verdades. Essas verdades, elas são como se fosse um alento, um incentivo para as nossas almas, Pai. E nós agradecemos ao Senhor por tudo. Não temos palavras para agradecer, mas pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão. Aceita, Senhor, nosso culto. Aceita, meu Pai, tudo que nós fizemos aqui. Se alguma coisa foi dita assim, por um lapso qualquer, que não seja a expressão da verdade, não deixa que meus irmãos ouçam isso, não deixa que isso entre no coração deles, mas que o que entre no coração deles, na alma deles, seja somente a verdade. Nada mais que a verdade, Senhor. Pai bendito, agradecemos ao Senhor pela vida, pelas vitórias e dá-nos a bênção da paz, da saúde, no nome santo de Jesus Cristo. Pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, meus amados, estamos chegando no final de mais este culto, né? Muito gostoso, muito maravilhoso. E eu queria lembrar aos irmãos que estão assistindo o vídeo, não esqueçam de clicar no gostei, né? Que às vezes tem uma certa porção grande de pessoas que visualizaram, mas às vezes o número de cliques no gostei é bem menor. Então não esqueça, quando você estiver assistindo, clicar no gostei, não é? E também, se não for assim inscrito, inscreva-se para que o vídeo possa ir ficando popular. Não é por causa da pessoa, não é por causa de nada, não, né? É por causa da palavra, do conteúdo, para que outro eleito, como você foi alcançado, como eu fui alcançado, outro eleito possa ser alcançado também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. E até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.